Olá, meu nome é Tarcísio Santos e esse é o canal O Bom Combate. Aqui eu falo de diversos assuntos da vida e hoje estarei falando sobre a palavra de Deus. Eu vou usar um pouquinho da palavra de Deus e falar um pouquinho da vida, do que eu tenho acompanhado, do que está acontecendo no nosso país e do que eu tenho visto como participante desse processo, como um cidadão comum. Eu vou ler o Salmo 98, e o Salmo 98 fala: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se de sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai e regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante ao Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o Senhor e os que nele habitam. Os rios batam palmas. E juntos cante de júbilos os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Senhor Deus, eu te entrego essa porção de palavra lida e te peço que o Senhor ilumine os nossos pensamentos e as nossas palavras para que elas tenham bom agrado ao teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 98 fala de como Deus age na vida do cristão. Aparentemente, o Salmo revela muitas vezes, sempre, o relacionamento de Deus com um homem. Vamos pegar os versículos um a um, para que a gente possa extrair dele algum entendimento em relação a esse relacionamento que Deus tem conosco. Cantai ao Senhor um cântico novo. Toda vez que eu vejo essa palavra proclamada nas vozes de pastores, eu percebo que Deus, ele na realidade, ele quer que você sempre glorifique a Ele, mas sempre de uma forma nova, sempre saindo daquele entendimento de reza. Quando você ora e quando você reza, quando você entende que uma reza que é uma Ave Maria, cheia de graça, um Pai Nosso, uma reza normal, que as pessoas fazem naturalmente, ou os mantras, né, que existem nas religiões orientais, muitas vezes as pessoas utilizam essas repetições, que Jesus até falou, e se eu não me engano, Paulo também fala com vãs, fala sobre vãs repetições, que a gente acha que por tanto repetir uma oração ou uma reza, nós seremos ouvidos. Na realidade, Deus fala pra gente aqui, cantai ao Senhor um cântico novo. Proclamai, né? Um cântico novo, uma oração nova, um entendimento novo, sempre falando com Deus. Na realidade, aqui é um convite a você se relacionar com o Pai, porque Ele tem feito maravilhas. Aí você pode entrar assim, mas que maravilhas são essas que eu vejo tão pouco na minha vida? Porque eu olho para o meu vizinho, ele está de carro novo, eu olho para o meu amigo, ele conseguiu uma vitória de um emprego bom. É porque a gente, na realidade, se o mundo espiritual fosse revelado a nós poderíamos ter a plena consciência e percepção de quanto Deus tem feito pela nossa vida. São inumeráveis as obras de Deus
em relação à proteção da sua vida. Ontem mesmo eu estava vendo o testemunho de um testemunho entre aspas, mas um homem que foi comer um peixe e uma dessas espinhas desse peixe ele engoliu sem querer e uma dessas espinhas perfuraram o intestino dele. E ele, se não fosse operado às pressas, poderia ter morrido. E quantos milhões de livramentos Deus tem dado para nós? Quantas vezes você comeu peixe na sua vida e nunca aconteceu isso contigo? Aí você pode até me dizer, mas eu sempre vejo. Meu irmão, basta um segundo da graça de Deus sair da sua vida, é o suficiente para você ir embora e ser atormentado por situações quase que impossíveis. Vamos continuar. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Isso aqui, se eu fosse pegar isso aqui, esse texto, e colocar ele mundialmente, ele fez isso com Cristo. Cristo foi a manifestação da justiça de Deus perante os olhos das nações. Versículo 3. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Isso é uma oferta, eu diria assim, de Deus aos moradores da terra, para que eles tenham a possibilidade de aclamar, de se regozijar e cantar louvor a Deus. Versículo 5, cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Aqui, na realidade, são os instrumentos que na época existiam. Hoje, se esse versículo fosse traduzido, talvez não seja a palavra perfeita, mas contextualizado, você poderia colocar qualquer coisa, qualquer instrumento aqui cantado, qualquer instrumento tocado, qualquer pessoa cantando, mas louvando a Deus, celebrando a Deus. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Eu já até vi em algumas igrejas, quando vai começar o culto, o ministério do louvor, as pessoas fazem isso, mas eu não sou adepto disso, mas se acontecer em algum lugar uma celebração, e naquele momento de celebração, as pessoas resolverem fazer uma saudação de todos os instrumentos a Deus, isso é perfeitamente aceitável. E ele ainda diz mais aqui, ó: ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilos os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Você percebe bem que ele utiliza figuras da natureza, e sempre assim, ao nível de som, né? Quando fala bata palmas, os rios, rujam os mares, você lembra dos sons. Então, tudo que existe naturalmente, ou que é produzido pelo homem através de um instrumento, ou de uma... Eu vou ainda mais, eu vou colocar isso, a própria arte, um pintor que consegue colocar a sua imaginação num quadro de forma bonita, de forma bem perfeita muitas vezes. Tudo isso pode servir de adoração a Deus. Qual é o convite de Deus aqui pra gente? Tudo que você estiver fazendo, eu ainda vou além. Existe um entendimento
num versículo que diz que amar a Deus com todo o seu entendimento, amar a Deus de toda a sua profundeza, louvar a Deus de todo o seu entendimento. Muitas vezes, até no seu o que você faz com as suas mãos, com o que você faz com a sua voz, com o seu corpo, louvai a Deus com o seu corpo, louvai a Deus com a sua voz, com as suas mãos, com os seus pés. Esse salmo, ele nos convida a de uma forma naturalmente, dedicar a Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Essa palavra aqui, eu deixo para o seu coração, para que você, amanhã, quando você acordar, ou hoje mesmo, você entenda que tudo que você fizer, faça em graça para Deus. Você vai sair, você vai correr, você vai para a academia, você está cuidando do seu corpo, faça isso glorificando a Deus, glorificando a vida que Ele te deu, glorificando a Deus pela vida que Ele te deu, pela saúde que Ele está te dando e pela oportunidade que Ele te dá com todos os problemas da vida, com todas as impossibilidades, você ainda conseguir ter saúde. E quem não tem tanta saúde assim também, e tem vida, glorifique a Deus por essa vida que você tem, porque tudo é dele. Todas as coisas irão para Deus. Então, muitas vezes a gente fica pensando por que a vida é tão difícil e mesmo assim eu tenho que declarar a Deus, glorificar a Deus, dar graças a Deus por tudo. Porque, meu irmão, eu tenho plena consciência que essa vida aqui é uma simples fase. Como se você fosse colocar um jogo de videogame em que existe uma fase que você está passando e ao final dessa fase você vai chegar ao local realmente de vitória. Que local é esse? Junto a Deus, onde nada que existe que te perturba, que coloca a sua mente, que desgasta a sua mente, que estressa o seu dia a dia, vai existir. Você pode até pensar assim, poxa, mas a vida é assim, pô, então não vale a pena viver? Paulo já falou isso. Paulo fala assim, ó, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo ainda diz isso. Então, o Paulo teve um completo entendimento desse versículo e do que era a vida em Deus e do que era a vida realmente. Ele ainda diz que se a gente esperar dessa vida aqui algo, nós somos miseráveis de pensamento. Não é, a realidade de Deus é muito maior, infinitamente maior e infinitamente melhor. Nosso espírito, na realidade, ele clama por Deus. O que a gente tem que fazer é tentar fazer com que a nossa carne possa ter um envolvimento, a nossa carne possa ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Que isso é difícil também. Eu quero deixar essa palavra hoje e quero te pedir que você sempre ore por esse trabalho que eu estou fazendo, que muitas vezes é difícil parar e pegar algum tempo. A edição de vídeo é muito difícil muitas vezes e o computador muitas vezes nos prende 1, 2 horas para poder editar o vídeo e compartilhar. Peço para você que possa compartilhar, que possa me ajudar com esse trabalho. Compartilhando com seus amigos e se você foi abençoado, curta esse vídeo. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus e abraço.